Salve, salve galera! Tudo bem? Finalmente já chegamos na nossa aula de número 4 da Era Vargas. E hoje é a última aula deste primeiro momento político de Vargas no Brasil. Veja só, já discutimos antecedentes que levaram Getúlio Vargas ao poder, já discutimos o governo provisório de Getúlio Vargas, já discutimos o governo constitucional, 3 fases do governo, e agora nós vamos discutir o Estado Novo, o período, digamos, mais pesado do governo de Getúlio Vargas. E olha, quando eu falo pesado, é pesado mesmo. Partiu para essa aula? Vamos lá? Antes de começar a discutir sobre o Estado Novo, vamos entender alguns antecedentes que acabam até remetendo à nossa aula anterior sobre Getúlio Vargas no seu governo constitucional. Basicamente, o governo de Getúlio Vargas deveria terminar em 1938. No entanto, nós sabemos que Getúlio Vargas já estava construindo elementos para continuar no poder. Você acha que um cara que propôs uma constituição com interventores militares nos estados não gostaria de continuar no poder? Pois é. Em 1938, já perto do fim do mandato de Getúlio Vargas, ele, junto com o Alto Comissariado do Exército, ele junto com os generais, anunciam um plano dos comunistas para tomar o Brasil e propor uma revolução comunista. Um plano que mataria muitas pessoas e tornaria o Brasil comunista. Essa galera de Getúlio vai dar o nome a este plano de Plano Corre. No entanto, isso era apenas um pretexto para Getúlio Vargas continuar no poder e criar uma situação de pavor na população. E veja só, ele consegue continuar no poder, pois ele, junto com os militares, junto com o apoio dos militares, ele vai decretar o Estado Novo. Ele vai decretar o Estado Novo no dia 10 de novembro de 1937. Sobre o Plano Corre, eu falo um pouquinho mais na aula anterior. Tudo bem? Caso você queira saber. Então vamos entender um pouquinho. O governo de Getúlio Vargas ia chegar no fim de 1937. E aí, então, tecnicamente, deveria ser convocada novas eleições. Estava na Constituição. Mas Getúlio Vargas queria continuar no poder. E junto com o apoio dos militares, eles criaram uma cena chamada Plano Corre, que falou para a população que os comunistas articulavam uma grande revolução no Brasil. E, para evitar esse plano corre, Getúlio Vargas, então, em novembro, declara o Estado Novo. E já no dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas ele vai propor uma nova Constituição. O quê? Como assim? E a Constituição de 1934, que deu um suspiro de democracia ao Brasil? Já era. Com o Estado Novo, Getúlio Vargas ele dá o fim à Constituição, propõe uma nova Constituição e pronto. Nesse exato momento, o governo ditatorial no Brasil é instaurado. E qual que é o grande BO dessa Constituição, que inclusive foi apelidada como uma Constituição polaca? Porque ela trouxe inspirações fascistas, tanto da Itália quanto da Polônia. E se a gente for compreender basicamente aí o fascismo sobre essa ótica getulista e sobre a ótica italiana também, querendo ou não, o fascismo ele vai se constituir por uma centralidade absurda na figura do Estado. No caso, quem era o Estado? Getúlio Vargas. Meu Deus, Getúlio, por que tu fez isso? Fiz isso para canalizar todos os esforços sobre o meu poder. Então, quando eu aponto aqui fascismo, eu não estou querendo falar que o Brasil virou um governo fascista nos moldes da Itália, não. Mas as inspirações para essa nova Constituição de 1937 tinha elementos fascistas, como, por exemplo, a grande centralização do poder na figura de Getúlio Vargas. Só para você ter ideia, com essa Constituição houve o fim dos partidos políticos. Nesse exato momento, não existe mais partido político. Inclusive, até o próprio partido de Plínio Salgado, os integralistas brasileiros que andavam junto com o governo de Getúlio Vargas no governo constitucional, chegou ao fim. A partir desse momento, quem manda no Brasil, quem decide tudo no Brasil é o governo de Getúlio, representado por Getúlio. Que loucura! Ou seja, aquele governo lá atrás, em 1929, que tinha um discurso extremamente popular, começa a se perder aqui, nessa organização política que se inspira muito no fascismo. Mas
Getúlio Vargas ele precisava de se colocar no poder e ele precisava de se apresentar para o grande público não como um fascista, não como um ditador, mas sim como um herói, mas sim como um pai dos pobres. Vejamos, provavelmente você já ouviu falar que Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Bom, pai dos pobres foi um termo criado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento de imprensa e propaganda era um departamento basicamente que censurava, que organizava, que dizia o que ia ser divulgado e o que não ia ser. E dentro desse departamento de imprensa e propaganda, o governo getulista criou este cenário de pai dos pobres, ou seja, sempre aliava a imagem de Getúlio Vargas às leis do trabalho, ao trabalho, aliava a imagem do brasileiro a essa identidade nacional do futebol, da cultura popular, da miscigenação de raças. E tudo isso era colocado, era batido, principalmente nos órgãos de imprensa. Inclusive, Getúlio Vargas ele criou todos os dias um programa de rádio que era conhecido como Hora do Brasil, que atualmente é a Voz do Brasil. Então era um momento onde o governo de Getúlio ia colocar tudo o que ele vinha fazendo de bom. E esse departamento de imprensa e propaganda funcionava muito bem, porque a imagem de Getúlio continuava sendo aliada a esse discurso populista e acabava ofuscando muitas coisas que ele começou a fazer com essa Constituição. Inclusive, olha que loucura, nessa nova Constituição de 1937, Getúlio declara o Brasil como um estado de emergência. Cara, isso é perigosíssimo, porque um país, quando está no estado de emergência com uma nova Constituição, com um discurso fascista, com inspirações polacas, isso autoriza o governo a invadir, por exemplo, casa de pessoas, prender. Ou seja, é contra o governo vai invadir a sua casa, vai te prender. Gente, o Brasil começou um momento muito pesado na história de Getúlio Vargas. E o melhor, como é um estado de emergência e essa Constituição foi organizada por ele com inspirações fascistas, eu volto a repetir isso porque isso é muito importante para a gente interpretar várias coisas que aconteceram no Estado Novo. Como essa Constituição era dele, então, basicamente, né? Era dele. Os atos de Getúlio não eram submetidos à justiça, afinal era um estado de emergência. E outros elementos também acabavam valorizando o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por exemplo, o Ministério da Educação. Eu não preciso nem de falar que o que era apresentado pelos alunos passava pelo Departamento de Imprensa e Propaganda e ele construiu um livro que valorizava a identidade nacional. Inclusive, tinham aulas com repertório musical extremamente nacionalista. Foi instituída a disciplina da moral e do civismo. As escolas eram obrigadas a colocar os estudantes em desfiles cívicos de comemorações nacionais, exatamente para valorizar esse Estado que Getúlio acabava construindo. E esse departamento de imprensa e propaganda, ele ia muito além só de livros didáticos. Por exemplo, no mundo cultural, Getúlio encomendava músicas que basicamente valorizavam o seu governo. Então, ele se apossou da propaganda, ele se apossou da imprensa sobre a ótica de um estado de emergência e organizou toda a sua política. Viu só como é muito louco? Bom, a gente está aqui discutindo alguns elementos sociais do Estado Novo. Vamos começar a discutir a economia do Brasil no Estado Novo. A gente viu que a sociedade era uma sociedade basicamente maquiada por um discurso de imprensa. Mas vamos discutir aqui a economia. Bom, não preciso nem te falar que na economia do Estado Novo houve uma grande intervenção do Estado. Mas assim, gente, é uma grande intervenção. Tudo tem que passar na mão do Estado getulista. Tudo tem que passar na mão do Estado Novo. E com essa grande intervenção do Estado, houve também a construção de inúmeras estatais, das quais eu vou destacar aqui a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional,
a Fábrica Nacional de Motores, ou seja, começou a se construir indústrias de base aqui no Brasil. Se a gente analisar nessa ótica, isso não foi tão ruim não, amigo. Porque o Brasil, a gente sabe, ele tinha uma estrutura agrária exportadora muito enraizada. E a partir do momento que você começa a construir indústrias de base, o cenário político e econômico do Brasil começa a mudar. Só que isso tem alguma explicação. E é uma explicação histórica meio básica. Veja só. Essa construção de estatais está muito relacionado à aplicação de moeda estrangeira aqui no Brasil. Sim, moeda estrangeira aqui no Brasil. Afinal, o Brasil ele não tinha capital suficiente, dada uma crise econômica que tinha acontecido na virada de 29 para 30, a primeira aula de Getúlio Vargas que a gente explica isso. Por não ter esse capital, dependia de capital estrangeiro. E qual foi o capital estrangeiro mais investido aqui no Brasil? Qual foi o país que, querendo ou não, acabou incentivando o Estado Novo? Os Estados Unidos da América. Aliás, por falar em Estados Unidos da América, este país, USA, os Estados Unidos, basicamente investiu em tudo que era ditadura na América Latina. Uma maneira de manter o controle e manter aquele discurso da doutrina Monroe, a América é para os americanos. Muito bom isso, hein? Vale a pena dar uma aprofundada nessa discussão, hein? Vamos continuar aqui, que senão nós não saímos do lugar. Os Estados Unidos começou a investir, e repara, começou a investir também porque enxergou uma possibilidade de crescimento econômico do Brasil e uma unificação da América Latina sobre o pretexto estadunidense. E por que também facilitou? Porque na Europa estava acontecendo uma guerra. A Europa passou aí por uma sequência de duas guerras que abalaram a estrutura europeia, que abalaram a estrutura histórica mundial. O Brasil, até então, basicamente importava tudo que era produto industrial da Europa. A partir do momento que a guerra explode na Europa, o Brasil não tem mais lugar da onde importar. Então ele precisa de desenvolver uma estrutura econômica e industrial aqui no Brasil, amores. Aqui. E aí, aliado a esse capital estrangeiro, aliado a essa sede nacionalista de Getúlio de promover o Brasil para o mundo, a gente constrói estatais. Importante? Estatais que são valorizadas pelas indústrias de base. Siderurgia, motor, mineração, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce e Fábrica Nacional de Motores. Foram as três principais estatais construídas nesse momento do governo getulista. No entanto, esta mesma Segunda Guerra Mundial que auxiliou direta ou indiretamente o desenvolvimento industrial do Brasil, foi exatamente ela que começa a derrocada do governo getulista do Estado Novo. Como assim? Vamos lá. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. O que Getúlio aplicava aqui no Brasil? Um governo democrático ou um governo ditador? Um governo ditatorial. No entanto, ele lutava lá na Europa contra governos democráticos ou contra governos ditatoriais? Lutava lá na Europa contra governos ditatoriais. Espera aí, que paradoxo é esse, Getúlio? Aqui você aplica a ditadura e lá fora você luta contra governos ditatoriais? Esta movimentação vai começar a trazer manifestações de insatisfação política. E assim, manifestações de gente grande, manifestações de novo de São Paulo, manifestações de novo das elites mineiras. E aí, Getúlio, preocupado com essas manifestações que começou a bombar e sair um pouco do seu controle, ele aciona o Departamento de Imprensa e Propaganda, fala, vem cá, eu preciso de propaganda para me promover de novo. Afinal, a galera tá percebendo, sacou o que está rolando. E essa propaganda cria um lance de queremismo. Gente, esse nome aqui é quase que caveirão no vestibular, hein? Queremismo. Tanto que esse queremismo constituía basicamente os manifestantes. Para Getúlio saia gritando na rua, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E aí, com esse grito, Getúlio não conseguiu. Não conseguiu se manter no poder. E aí, Getúlio, todo preocupado, já sossegadão, falou, ah não, com o queremismo, vou voltar aqui, eu consigo manter a imprensa do meu lado e tá tudo certo. Resolveu? Não.
mesmo Getúlio Vargas se mostrando propenso a convocar novas eleições, a discutir uma nova Constituição, dois generais que, inclusive, participaram na implantação do Estado Novo, mas por conflitos políticos e de interesses, viraram e disseram: eu não confio em Getúlio. Ou a gente tira Getúlio, ou ele vai se perpetuar no poder. E, de fato, esses dois generais, que, digamos, estavam convertidos à democracia, dois generais convertidos à democracia, eu acho que vale muitas discussões aqui, eles depuseram, eles aplicaram um golpe em Getúlio Vargas. Eles aplicaram um golpe no dia 29 de outubro de 1945. Getúlio Vargas aplicou um golpe em Washington Luiz para entrar no poder. E o final do governo dele, 15 anos depois, também foi por meio de um golpe. Como a história é legal. Mas quais foram esses generais, que inclusive um deles toca a presidência do Brasil, e aí a gente vai para um outro momento da história. São eles, importantes, os dois generais que ajudaram Getúlio a organizar um Estado Novo, com o apoio deles, e depois, por divergências políticas, também vão aplicar um golpe. Os dois generais são Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Este segundo vai assumir a presidência. Em outras palavras, até para terminar a nossa aula. Afinal, que assunto denso, não? No dia 29 de outubro de 1945, o Estado Novo chega ao fim. E quem assume a presidência é o governo Dutra. Muito obrigado, gente, por ter acompanhado essas 4 aulas sobre a Era Vargas. É muito assunto. E olha, amigo, eu não disse isso sobre Getúlio Vargas, mas posso te falar uma coisa. Para você que vai prestar vestibulares, que vai prestar o Enem no final do ano, e eu lançando essas aulas agora, no final de 2018. Aliás, já estou lançando essas aulas no final de 2018 pensando em você lá na frente. Essas 4 aulas te ajudam muito nos vestibulares. Eu construí essas 4 aulas pensando exatamente nas questões e como são articuladas as questões. Então, são 4 aulas, são aulas grandes, mas a intenção que eu tinha nessas aulas era, além de apresentar o governo Vargas, fazer você passar nos vestibulares, se dar bem no Enem. Beleza? Muito obrigado. E aquele pedido maroto. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, divulgar, enfim. Afinal, conhecimento bom só é bom quando é compartilhado. Muito obrigado. E agora, vamos para aquele recadinho que se você já viu os 3 vídeos, você vai ver de novo. Valeu! Chegamos ao fim de mais uma aula. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar um recado que provavelmente vai te ajudar muito nos estudos para o Enem, nos estudos para os vestibulares espalhados aí pelo Brasil. É isso mesmo. Eu quero te dar a dica de uma plataforma que vai atender às suas necessidades de estudo. Isso mesmo. É a plataforma gabaritasgel.com.br, a maior plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar um curso completo na área de humanidades. Então você vai encontrar um curso de geografia, um curso de filosofia, sociologia e história. Só na plataforma Gabarita Gel você tem atendimento via WhatsApp. É isso mesmo. Na plataforma Gabarita Gel nós vamos conversar diretamente com você. Clica na descrição que está no vídeo, vai lá com carinho. Olha, e com certeza vai ter um curso que vai atender às suas necessidades. Lembre-se, sou forte porque nós somos fortes. Gabarita Gel. A ideia é atingir metas. Muito obrigado.